Para você ter uma ideia, a norma também prevê um outro teste, que é o teste de fogo. Se tem um carro a gás e o carro pega fogo, vai explodir? Então vamos lá. Esse teste de fogo ele é feito para testar capacidade do cilindro, mas também uma coisa extremamente importante, a qualidade e funcionamento da válvula. Quando o cilindro está sendo submetido à pressão, à temperatura, o gás internamente que está dentro do cilindro ele começa a se expandir. Então aumenta a pressão interna. A válvula ela tem um dispositivo que chama um dispositivo de segurança, que é um disco de ruptura e também um sistema térmico, termoplug, qual é o objetivo? Aumento da pressão interna no cilindro e aumento da temperatura acima de 100 graus, a válvula automaticamente libera o gás que está dentro do cilindro, tá? Mesmo em condição extrema de incêndio, libera o gás, diminui a pressão interna até que o gás seja consumido pela chama. E o cilindro não vai explodir, o cilindro vai ficar efetivamente queimado, mas ele não vai se romper. Se por acaso essa válvula ou é de má qualidade, ou teve o seu sistema de segurança adulterado, qualquer coisa que seja, e ela não acione esse dispositivo de alívio de pressão interna, o cilindro está sendo submetido a fogo, está se destemperando, né? E a pressão interna aumentando. Vai chegar um ponto que vai haver uma ruptura. Mas aí não é um problema do cilindro, é um problema da válvula. Por isso, muita atenção também na qualidade da válvula que está sendo utilizada na conversão. Mas esse é um teste previsto em norma. Então, Jorge, o cilindro testado pela AMAT, todos os cilindros fabricados pela AMAT, eles são testados 100%. 100%. As pessoas falam explodir, mas o cilindro, como você já disse anteriormente, o explodir não é estilhaçar, ele é uma ruptura que acontece no corpo do cilindro. Então, quando nós escutamos um cilindro de gás explodiu em um determinado posto de combustível no abastecimento, houve uma intervenção ali, seja por solda, seja por corrosão, seja por alguma situação. Nesse momento, o cilindro ele não estilhaça, ele só vai estilhaçar se houver pequenas intervenções ali sobre corrosão ou até mesmo solda, né? Temperatura, solda. Como você falou, solda nunca. Jamais. Não existe. Um cilindro de alta pressão não pode ser submetido a fonte intensa de calor. Na fabricação se faz um tratamento térmico para dar ao cilindro capacidade de suporte de pressão. Com a adição de uma temperatura posterior à sua produção, se modifica as características do tratamento térmico, se modifica as características metalográficas do aço. Então eu não posso usar um cilindro que o carro pegou fogo? Jamais. Isso aí é mandamento número 1. O cilindro submetido a fogo, a temperatura, não é da temperatura do ambiente, não. É chama. É chama, é solda, é incêndio. Né? Jamais pode vir a ser utilizado, porque ele não tem mais as características originais de projeto, de suporte de pressão. Né? Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que ter muita consciência com relação a isso. Quanto aos testes, há uma preocupação, né, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que infelizmente ouvimos muitas vezes sobre tiro, sobre troca de tiro entre policiais e bandidos. Então, o cilindro, é feito algum teste de balística nele? Sim, por norma, a norma que é vigente no Brasil, a 11439, um dos testes para aprovação do projeto do cilindro é um teste que chama de teste de tiro, em inglês gunfire. O teste basicamente é você pressurizar um cilindro com a sua válvula, deixar uma certa distância, mais ou menos 50 metros, e um atirador com um fuzil de assalto, calibre 7,62, inclusive é estipulado por norma esse tipo de calibre, e aciona o tiro. Então, por norma, a bala tem que entra numa parede do cilindro, mas ela não transpassa, ela não pode transpassar o cilindro. E o cilindro tem que se manter íntegro, ou seja, se dá o tiro, o gás é imediatamente liberado, né,
sob pressão do interior do cilindro, mas o cilindro se mantém absolutamente intacto. Não há uma ruptura nenhuma no cilindro? Não há ruptura. Uma explosão como a linguagem que as pessoas... Se isso, eu nunca vi nenhum cilindro de outros fabricantes explodirem em um teste de tiro. Então, se for atingido com tiro e o tiro transpassar o cilindro, não vai acontecer absolutamente nada. Simplesmente vai ter uma fuga instantânea do gás que está pressurizado no interior dele. Então, podemos entender que enquanto o cilindro está no poder da MAT, o cilindro é altamente seguro, sem nenhum tipo de problema em relação aos testes, tudo que é feito, é tudo guardado, rastreado, documentado, todos esses testes são feitos. Todos os testes da MAT elas são controlados via sistema SAP, ou seja, não há possibilidade de um cilindro rejeitado seguir uma nova etapa da produção, porque cada cilindro tem um número de série, é como se fosse um número de série de um chassi de carro. Ele é rastreado em cima desse número de série. Então, ele é aprovado numa etapa, passa para a seguinte. Se não for aprovado, simplesmente o sistema não aceita ele ser testado na fase seguinte. Então, é um nível de segurança adicional que nós temos para evitar que, por qualquer descuido até humano, um cilindro rejeitado numa fase passe para uma fase seguinte.